Eu nasci em Chinon, pequeno vilarejo que fica no Vale do Loire, na França. Meus pais ainda moram aqui, na mesma casa em que eu fui criado. Como é bom passar férias em Chinon! Minha parte preferida são os almoços e jantares no jardim durante o verão, com vista para o castelo medieval da cidade. Também gosto de andar por essas ruelas, ir até a padaria comprar pão, tomar uma taça de vinho em terraço e admirar o rio Vienne, que eu atravessei infinitas vezes de bike para ir até a minha escola. Seja bem-vindo ao Loire Bike Tour. O Vale do Loire, localizado no coração da França, é uma das regiões mais belas e históricas do meu país. É famoso por seus magníficos castelos, paisagens encantadoras, vinhedos exuberantes e cidades pitorescas. A região do Vale do Loire foi, inclusive, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2000, devido à sua importância cultural e histórica. Castelos, ciclovias, atividades ao ar livre, florestas, cidades encantadoras, vinhedos e gastronomia gargantuesca. É sobre isso que falaremos nos próximos minutos desse novo episódio do seriado Jornadas em Série. Continue conosco. A primeira coisa que me vem à mente quando penso no Vale do Loire é ciclismo. Então, aparentemente, eu nasci no paraíso. La Loire à vélo, que pode ser traduzida como Loire de bicicleta, é uma rota ciclística espetacular e muito conhecida que percorre todo o Vale do Loire. Essa rota foi projetada especialmente para os amantes do ciclismo que desejam explorar as belezas naturais, os castelos majestosos e os belos vilarejos da região. A rota Loire à vélo tem cerca de 800 km de extensão e atravessa 6 departamentos da França. Ela segue o curso do rio Loire e em muitos trechos também do rio Cher ou do rio Indre. O clima é bucólico, calmo, sereno e relaxante. As estradas são estreitas, vazias e dominadas por ciclistas de toda a cidade, até mesmo crianças. A maior parte do percurso é plana, o que torna a rota adequada para pessoas de todos os níveis de experiência. As estradas são também bem sinalizadas ao longo de todo o percurso, tornando a navegação fácil para os ciclistas. La Loire à vélo promove o turismo sustentável, incentivando os visitantes a explorar a região de maneira mais ecológica. O uso da bicicleta oferece uma experiência mais autêntica e próxima da natureza. Visitar o Vale do Loire de bike é uma maneira única e envolvente. Seja você um ciclista mais experiente ou um viajante em busca de uma forma diferente de explorar o mundo. Afinal de contas, de bicicleta nós nos conectamos com o presente, apreciamos o caminho e não o destino final. Por aqui, no interior da França, não falta motivos para viver intensamente cada segundo da jornada. Existem mais de 300 castelos no Vale do Loire. A presença de tanto chateau está profundamente ligada à história e à cultura da região. Durante a Idade Média e o Renascimento, os nobres frequentemente construíram castelos como símbolo de seu poder e status social. A curta distância de Paris e a existência de florestas com grande potencial para a caça de animais tornou a região atrativa para os mais ricos. Isso levou a uma competição entre a nobreza para construir os castelos cada vez mais impressionantes. É claro que o Castelo do Loire não ficaria de fora da nossa rota de pedal. Eles estarão no nosso caminho diariamente. O Castelo de Chambord é um exemplo magnífico da arquitetura renascentista francesa. Foi construído durante o reinado do rei Francisco I no início do século XVI. Sua arquitetura reflete a mistura de elementos renascentistas, italianos e franceses, apresentando características como torres, terraços, galerias e uma escadaria em espiral notável, projetada por Leonardo da Vinci. Também passaremos pelo Castelo de Villandry. O seu principal destaque são os seus jardins renascentistas, que são considerados entre os mais bem conservados e autênticos da França.
O castelo possui diversos jardins temáticos, cada com um design e uma atmosfera únicos. Isso inclui jardim de legumes, jardim de ervas medicinais, jardim ornamental e jardim de água. O castelo de Chenonceau talvez seja dos mais famosos e elegantes da região. Conhecido por sua arquitetura deslumbrante e sua localização única sobre o rio Cher, o castelo de Chenonceau é frequentemente chamado de Castelo das Sete Damas, devido à influência significativa que diferentes mulheres tiveram em sua história. Catherine de Médicis e Diane de Poitiers são exemplos de personalidades que passaram por aqui e desempenharam importante papel na extensão do castelo. Eu também gosto bastante dos castelos menores, como o Château de Cheverny, que é administrado e habitado pela mesma família há mais de 6 séculos. Ele também é conhecido como o Castelo de Tintin, ou Tim Tim em português. Ele serviu de inspiração para a criação do desenho animado. Agora quero contar uma história. Dos programas preferidos dos meus pais, Marie-Jeanne e François, é visitar os castelos do Loire. Depois de fantástico banquete de domingo em família, pegamos a Jaguar do meu pai, que é o carro de coleção que ele tem desde os anos 80, e seguimos para explorar algum castelo da região. São mais de 300, então não faltam opções. Mas quando eu era pequeno, eu simplesmente odiava esse programa. Achava tédio e a minha única vontade era ficar em casa jogando videogame. Só na vida adulta, após uma fase de adolescente bem chato, é que eu voltei a apreciar os castelos. Hoje eu acho que é um programa fantástico de domingo e gosto muito de acompanhar os meus pais. Continuamos fazendo esse passeio em família e eu espero que em breve eu possa levar a minha filha para visitar os castelos conosco. O escritor, médico e humanista François Rabelais, conhecido por suas obras literárias produzidas no século XVI, nasceu na minha cidade, Chinon. Ele é especialmente conhecido pela série Gargantua e Pantagruel, onde a comida, a bebida e a sátira social desempenham papéis importantes. A obra de Rabelais é repleta de descrições vívidas e exageradas de festas e banquetes com muita comida. De fato, Rabelais estava certo, a cultura gastronômica do Vale do Loire é um capítulo à parte. A combinação de ingredientes frescos, técnicas culinárias tradicionais e influências criativas resulta em uma cozinha que é deliciosa e farta. Fazemos questão de incluir na nossa curadoria restaurantes que refletam a cultura gastronômica do Loire. De bistros simples, que servem autênticos pratos locais, a restaurantes gastronômicos e com estrelas Michelin. E para acompanhar os nossos banquetes, no estilo Rabelais, nada mais apropriado do que vinhos locais. Na região de Cheverny, o foco são os vinhos brancos, com destaque para o Cours Cheverny, que são vinhos frescos e leves, com notas cítricas e florais. Próximo a Amboise, os vinhos espumantes se destacam. Vouvray, Montlouis, vinhos ideais para momentos de celebração, como uma bicitrip. Chinon não está no nosso mapa de pedal, mas vou fazer questão de selecionar alguns rótulos dos meus produtores preferidos de vinho tinto para degustarmos nos nossos jantares. Pedalar, comer, beber e dormir como um rei. Nossos refúgios no Vale do Loire são dignos da monarquia. Para os hotéis do nosso tour no Vale do Loire, fiz questão de misturar propriedades contemporâneas e também tradicionais. O Château d'Artigny, próximo de Tours, nos faz viajar no tempo e na história, com decoração clássica e salões meticulosamente decorados, temos a sensação de retornar ao Renascimento. Em Amboise, nossa escolha principal é o Manoir des Minimes, um pequeno hotel boutique, localizado na beira do Rio Loire. Esse é o endereço perfeito para visitar a cidade a pé, após um dia de pedal. Por fim, o contemporâneo Les Sources de Cheverny, esse talvez seja dos meus hotéis preferidos de toda a nossa curadoria Bicitrip. Os jardins são orgânicos e naturais, a floresta ao redor é selvagem, as cabanas de madeira são aconchegantes, o mobiliário elegante e moderno em contraposição com a boiserie autêntica do passado, cria a combinação perfeita.
O Vale do Loire é o destino do Bicitrip que atrai mais clientes. E isso sempre me despertou curiosidade, afinal de contas, esse não é um destino óbvio e muito famoso. Por que tanta gente quer conhecer o Vale do Loire? É claro que não faltam atrativos, como vocês puderam ver ao longo do vídeo. É o paraíso dos ciclistas, dos amantes da cultura, história e arquitetura, e dos bons-vivants. Mas descobri algo interessante recentemente. Vários dos nossos clientes me contaram que escolheram o Loire como destino por ser o local em que eu nasci. Sinto uma responsabilidade enorme por isso e, ao mesmo tempo, me sinto muito grato por poder te apresentar a minha região através do meu olhar. Nos vemos no próximo verão no Vale do Loire. À bientôt!